Olá, tudo bem? Bem-vindo aí ao canal Quero Ser um Milionário, onde conversamos aí de tudo um pouco sobre investimentos, né? Sobre como tentar chegar a ser finalmente um milionário. Bom, espero que você tenha assistido aí os outros vídeos, tenha gostado, tenha dado like, tenha comentado, enfim, feito a pergunta. Fique à vontade para dar sugestão e, claro, se inscreva no canal, por favor, né? Para incentivar aí o canal e a gente ficar feliz, beleza? Qualquer comentário, fica à vontade aí. Hoje eu vou ficar então, hoje eu vou comentar, né, sobre como diversificar os investimentos. Muitos acabam conhecidos meus, enfim, perguntam como fazer a divisão, né? Vamos investir tudo na poupança, CDB, LCI, bota em ações, né? Mas quanto que eu vou fazer isso aí? Como que eu faço essa divisão? Se vocês derem pesquisada aí como eu fiz para poder tentar gravar esse vídeo, vocês vão ver que tem muitos sites, né, muitas buscas aí que vocês podem fazer, que eles comentam e no final das contas eles não passam bem exatamente o X da questão, tá? Mas isso eu prometo que no final vou passar para vocês uma sugestão, pelo menos, e aí fica a critério de cada um, claro, que vai verificar. Cada um tem a sua situação, pode ser que o que é bom para mim não seja para vocês, tá? Então vamos lá, vamos dar uma noção geral aí sobre a diversificação, né? Essa é realmente o primeiro passo que você precisa ficar claro, diversificação é a questão, digamos, dos problemas para tentar evitar uma perda grande, né? Evitar alguns problemas, que isso tudo que a gente tenta evitar, né? No final das contas, nós sempre estamos em busca da maximização dos lucros, né? Só que nós não sabemos exatamente o que acontece com o mercado. Não adianta aí, tem muitos que dizem que vai acontecer isso, vai subir, vai acontecer aquilo, outro, né? Eu mesmo já mostrei alguns vídeos de algumas sugestões de ações, que sempre são sugestões, a gente acredita que vai subir, mas pode ser que o mercado não corresponda. Mas, claro, lembrando sempre que a ação é coisa para longo prazo, a curto prazo ela pode cair, mas daqui a pouco ela sobe, cai de novo, sobe, né? É aquilo, dá um passo aquela velha história, dar um passo para trás para poder dar dois para frente, né? Então, acontece muitas vezes disso. Então, a primeira regra é nunca coloque, né, todos os ovos na mesma cesta, né? Porque se cair essa cesta, quebra todos os ovos, então você pode ter esse problema, tá? Vou mostrar para vocês uma que eu andei pesquisando e achei interessante, mas ao mesmo tempo não é a minha galinha dos ovos de ouro, digamos assim, a tal da regra dos 80, tá? Vou comentar com vocês sobre dividir em várias caixinhas, seriam, né, as técnicas gerais, e alguma sugestão de distribuição, tá ok? Então essa regra dos 80 eu achei interessante, que ela usa um fator, né, fixo dos 80 que tem a ver com a idade, tá? Mas antes, para poder detalhar ela, é importante conhecer o que são renda fixa e o que é renda variável, tá? Então renda fixa seria aquela renda que a gente não pode ser que não saiba exatamente o quanto que vai dar, que tem alguns são vinculados ao CDB, né? Então, como é que se diz? Pode ser que tenha alguma certa variaçãozinha, tá? CDB não, na verdade, é a taxa Selic, né? Então, muitas são vinculadas à taxa Selic. E aí, quando o governo sobe, né, ou desce, como recentemente acabou de subir mais 1% da taxa Selic, aí vai subindo esses rendimentos, né? Mas são considerados fixos porque eles, né, não têm tanta queda ou subida igual uma ação, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos renda variável, e aí nós estamos falando de fundos de ações, fundos imobiliários, contratos futuros, né, investimento em ações na Bolsa de Valores. Então, são coisas que mais para frente eu pretendo, né, falar com vocês o que são cada um desses, tá? Para quem não conhece aí. Mas o fato é que são realmente arriscados, que, por exemplo, aí com a crise, aí com a Covid, por exemplo, despencaram bastante, depois subiram, depois caíram, e aí uma loucura acontece diariamente no mercado, tá? Então você não consegue, por mais que muitos aí dizem que vai subir uma determinada ação, como eu já fiz algumas indicações, mas não quer dizer que isso vai acontecer naquele mês, né? Pode ser que tem que esperar um pouco o mercado reagir, e daqui a pouco, sim, quando começa tudo a subir, ela acaba subindo também, beleza? E aí essa regra dos 80, então, ela permite, então, diminuir, né, o básico dela é referência a 80, que seria referente à idade, né? Então, a idade cabalística aí que a pessoa vive. Então, ela diminui a idade por 80, tá? E o restante aplica em renda variável. Então, por exemplo, se você tem 20 anos, né, trouxe dois exemplos aqui, ó,
você pode investir 60 em renda variável e os 40 restantes em renda fixa. Então, ou seja, a pessoa mais jovem, ela pode investir numa renda variável porque a tendência é um percentual maior, como eu já citei, a renda variável, a tendência dela é ter ganhos maiores a longo prazo, tá? E não a curto prazo. Já então a pessoa com 55 anos pode investir 25% em renda variável e somente 75% em renda fixa, ou seja, um percentual menor em renda variável, né? Essa sugestão desse modelo não é o que eu concordo, por exemplo. Por que isso? Porque vai depender um pouco da situação financeira de cada um, né? Uma pessoa que tem 55 anos, por exemplo, ela pode ter um capital já, né, bem grande, digamos assim, ter um patrimônio bom, então ela pode ter um patrimônio sólido lá que dá um rendimento X para ela, e ela pode, quem sabe, investir então no mínimo, quem sabe, uns 50%, arriscar, tá? Porque ela sabe que se perder esses 50%, não diria perder, mas sim diminuir rapidamente, mesmo que ela não tenha, né, perspectiva de talvez demorar tanto e ela não consiga recuperar em um determinado tempo, os outros 50% dela consegue fazer com que ela viva bem, né, porque ela já tem um patrimônio alto. Agora, não vale a pena quem tem 55 anos e tem um patrimônio pequeno arriscar tanto assim. Então, acho que eu prefiro muito levar nesse sentido, e sim ter que ver o que você tem de patrimônio para poder você deixar uma reserva boa preparada para insegurança, né? E não levar em consideração só a idade, tá? Mesmo que você tenha 20 anos, por exemplo, eu não recomendaria você aplicar 60% em renda variável, tá? E aí, antes, né, de vocês, por exemplo, aí, simplesmente recomenda direto, né, aquela técnica ali do 80, aplicar em renda variável, ao meu ver, na verdade, o primeiro passo que você precisa saber que é o próprios bancos fazem, né, os bancos ou as casas, uma corretora, né, é verificar o seu perfil de investidor, tá? Então, você precisa saber como é que você é, tá? E você tem que analisar para se conhecer melhor, né? Então, você é uma pessoa conservadora. Então, se você quer dizer que possui forte repulsa aos riscos e prefere aplicações então mais seguras. Ou seja, se é uma pessoa daquela que, né, se perder 0,5% para você já vira uma tempestade. Então você não quer perder nada, tá? E sim só ganhar. Então, recomendado para você a poupança, né, o Tesouro Direto, alguma coisa vinculada aí com a Selic, o CDB, tá? Então são sistemas que não vai ter problema de queda. Moderado, ele fica entre os dois limites. Ele não é conservador, não é agressivo, ele permite já investir em algum fundo, né, um pouco mais arriscado, tá? Então, a pessoa que não vai, digamos, não recomendaria colocar em ação, tá? Já o agressivo, arrojado, esse sim, ele busca rendimentos maiores e está disposto então a correr risco, ou seja, ele está disposto a investir e cair, ter uma queda, né? Nem que seja momentâneo, nem que seja um ano, 2 anos, está ali no negativo, para depois se recuperar isso de novo, né? Ou até mesmo perder e nunca, né? Tem vários casos aí, né, que vocês podem pesquisar, que a empresa foi caindo e faliu e aí acabou-se o din-din, né? Então, infelizmente, isso pode acontecer. Por isso que a pessoa tem que ter o perfil, cada um tem que analisar o seu perfil para poder ver o que pode investir, tá? Um outro detalhe que é importante a pessoa conhecer é qual que é o seu objetivo, né? Você tem um objetivo só a curto prazo, né? O seu horizonte até 2 anos, por exemplo, quer fazer uma viagem. Você tem um objetivo para médio prazo, entre 2 a 5 anos, como um curso pós-graduação, uma troca de carro. Se você troca a cada 2 anos, então seria um curto prazo. Longo prazo, de 5 em diante, né? Uma aposentadoria, casa própria, até mesmo trocar de carro, se a pessoa gosta de trocar, demorar mais, né? Enfim. Então, tem que analisar isso aí, né? Porque se você tem a curto prazo, por exemplo, você não vai poder colocar, não recomendo pegar essa quantia que você precisa, né, preparar, né, guardar para curto prazo, colocar em ações, por exemplo, que pode ser que às vezes 2 anos não recupera, tá? Eu mesmo tenho uma ação aí, como a da Pomo, que eu comprei ela já, acho mais de um ano, eu acredito nela ainda, mas ela está no negativo. Se fosse vender agora, eu estaria perdendo, né? Mas eu fico agarrado com ela, porque eu acredito nela, tá? Então, não vale a pena você investir essa grana que você precisa, né, para curto prazo
em ações assim. A médio prazo, né, entre 2 a 5 anos, então já dá de arriscar um pouco mais, tá? Porque a tendência nesse período é que pode ser que caia um pouco, mas a tendência é se recuperar e subir. Já para longo prazo, né, de 5 em diante, aposentadoria, casa própria, valeria a pena um risquinho um pouco maior, né? Porque a tendência é, com o passar do tempo, se você analisar os gráficos lá do Ibovespa, do B3, né, é subir, tá? Então tem que analisar bem perfil e o objetivo. E antes de tudo, né, também você precisa analisar tudo isso, mas o que você precisa ter em mente, né, a sugestão e a recomendação é que realmente você tenha no mínimo entre 6 a 12 salários que você ganha, né, da sua renda familiar, digamos, reservado isso lá numa renda fixa, né? Não só numa renda fixa, mas com renda fixa de resgate imediato, né? Não aquela que você tem 2 anos ou um mês, enfim, esperar para poder resgatar, porque senão você pode ser demitido, né? Pode acontecer um outro imprevisto com saúde, alguma coisa que você precisa de uma grana, e aí você tem que ter, tá? Então, essa é a sugestão mínima, pessoal. Lembra da mínima? Não vai dizer, eu já tenho 6 salários mínimos guardados aí, então fechou, já posso jogar tudo em ações. Né? Muito cuidado, né? Tenha bastante cuidado com esse mercado. Então, vou mostrar aqui para vocês, né, a tal da técnica da caixinha, técnica da cestinha, enfim, existe um monte de diversos nomes aí que no final das contas é tudo a mesma ideia, é diversificação, né? Dividir os recursos em caixinhas diferentes, né? Só que a diferença é que tu vê muito por aí, eles vão falar muito de técnica caixinha daqui, técnica dali, mas você dificilmente vai conseguir, a não ser se for fazer um curso com eles pago, tá? Aí eles acabam abrindo o jogo, alguma coisa para você. Aqui eu estou dando a sugestão, lembrando que é uma dica que eu vou dar, mas não quer dizer que seja o seu perfil. Não é? Você precisa analisar o seu perfil, ver as suas condições financeiras e fazer o que for mais interessante, adaptar essa sugestão. Então, por exemplo, renda fixa 50%. Né? Eu sou pessoa, né, um perfil arrojado, né, mas gosto também de ter o controle, de garantir, porque a gente não sabe o dia da manhã. Tá? Fundos imobiliários, eu acho bastante interessante. A gente viu bastante agora a queda, né, que aconteceu com a Covid, caiu bastante, então agora está até o momento, eu acho oportuno para comprar, porque tem muita queda, muitos imóveis foram desocupados, e aí só que daqui a pouco recuperar isso aí. E fundos imobiliários, depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre fundo imobiliário, porque não é só compra de tijolo, que consegue comprar também papéis. Então a recomendação é 10%, você daí todo mês tem uma graninha entrando também, né? Fundo multimercado, ou seja, já envolve tipo ações, né? Mas como já comentei um pouco, vamos falar isso mais para frente, mas ele envolve várias empresas, né? Enfim, então é interessante. Fundos cambial, né? Então lembrando que quando geralmente às vezes acontece, é bacana que ele está algumas coisas são tipo contrário, então cai um, sobe o outro, que ajuda a balancear melhor. Então, por exemplo, o câmbio, quando acontece alguma coisa ruim no país, a tendência é o que? É o dólar sair fora, tá? E aí o dólar saindo fora, o que acontece? Cai, aumenta o valor nosso do câmbio, né? E quando tudo está bem, a tendência é entrar dólar e aí ele cair, né? Diminui. Então acaba compensando um pouco a queda de um e a subida do outro. Ações de consumo, né? Você investir em empresas na área do comércio, então é bom se for para a área de ações daí, né, ter um pouco, 5% para balancear um pouco, ações da construção, ações aí em agronegócios, né, ações de banco, então você tem um pouco, né, pelo menos um pouco de cada na sua cesta, se você for partir para essa área, tá? Recomendo sempre diversificar e não trabalhar só com um tipo de ação, um tipo de determinada empresa, porque senão cai ali, cai tudo, tá? Então, basicamente era isso. Era isso que eu queria conversar com vocês, né? Resumidamente, diversificação é a palavra-chave. Espero que tenham gostado. Né? Por favor, aí, dê um like aí, façam nos comentários, sugestões de vídeos. E se tem alguma dúvida, é só perguntar também. E valeu, se inscreva.